Nós vamos te apresentar um frasco Dewar, que é esse frasco espelhado, bonito, e é isso que tem dentro de uma garrafa térmica. Esse frasco por si só já é a garrafa térmica. O restante é só um invólucro para proteger e tampar ele. Ele é de vidro, ele é oco também, dentro dele foi feito vácuo, e esse vidro é bem fininho, por essa razão esse frasco é bem frágil. Toda vez que eu vou falar sobre garrafa térmica, eu acho engraçado porque, por mais que existem vários modelos, o princípio e a eficiência delas é baseada nesse frasco, e não na parte externa. Claro que tem modelo que tem uma carcaça de aço inox, é bem mais bonito, mas em termos de eficiência, tudo o que realmente importa é essa ampola tendo vácuo dentro dela e sendo espelhada. E uma boa tampa também é importante para evitar que vaze o calor. Eu vou te explicar melhor como que ela funciona. Esse chifrinho aqui da garrafa, todas elas têm, na verdade é uma protuberância natural que se forma quando essa ampola é lacrada com vácuo. No momento em que elas são fabricadas, tem aí um tubinho com o pescoço bem fino, como uma ampola mesmo, né? Da onde foi feito o vácuo, e esse vácuo foi lacrado com um maçarico que sela a ampola de vidro. É muito importante que tenha vácuo e não ar dentro dela, porque o vácuo conduz muito mal o calor, e é ele que vai fazer com que essa garrafa troque muito pouco calor com a atmosfera, mantendo a temperatura do líquido que você colocou, seja gelado ou quente. Eu, particularmente, sempre que eu vou comprar uma garrafa térmica, eu procuro pelo modelo que permite você tirar esse frasco Dewar para fora, até para você conferir se ele não está trincado ou quebrado. Nós vamos converter essa garrafa térmica em um calorímetro. Um calorímetro é um dispositivo que te permite medir a temperatura de determinados processos, como uma reação química ou a expansão de um gás. Falando assim parece muito complicado, mas no nosso caso aqui, tudo que nós iremos fazer é furar essa tampa rosqueável de plástico para poder inserir um termômetro tipo espeto lá dentro do frasco Dewar. Eu sempre fico pensando se uma tampa de garrafa térmica seria mais eficiente se dentro dela, porque ela é oca, fosse preenchido com gás inerte, como argônio ou até nitrogênio, do que ar normal. Isso eliminaria parte da perda de calor que ocorre pela tampa, que é um dos principais escapes dessa garrafa. Esse é um dos motivos delas não manterem um líquido quente por mais do que 4 ou 6 horas. Normalmente, elas mantêm um líquido gelado por mais tempo do que um líquido quente. A razão disso é muito simples. É porque quanto maior a diferença de temperatura entre a temperatura ambiente e a do líquido, menos eficiente é essa garrafa térmica. Então, pensa bem, se a temperatura ambiente for uns 30 graus, é mais fácil manter um líquido a 5 graus frio do que um líquido quente a 90 graus. O que importa é a diferença de temperatura. Claro que quanto mais vezes você abre uma garrafa térmica, mais você vai aumentar a troca térmica, que é justamente o que se pretende evitar. Por isso tem garrafa térmica que basta apertar um botão em cima que já sai um esguicho d'água. É bom também porque evita ficar muito tempo aberta. Eu até acho melhor essas com válvula pump. Mas é que para fazer esse calorímetro aqui, essa com tampa simples é o ideal. E aí nós montamos o calorímetro, que basicamente é uma garrafa térmica com um termômetro acoplado. E aí toda vez que nós formos encaixar esse termômetro, tem que fazer isso com delicadeza, porque se ele colidir com força contra a superfície bem fina lá embaixo do frasco Dewar, corre o risco dele quebrar ou trincar, e aí você perde todo o trabalho. Com esse calorímetro pronto, antes de nós medirmos a temperatura de alguns fenômenos químicos, vamos calibrar ele, porque por mais eficiente que ele seja, ele acaba interferindo na medida, e nós vamos calcular qual é a fuga de calor do nosso frasco Dewar. Esse procedimento se chama calibração de um calorímetro, e nós fazemos isso de uma forma muito simples. Você pesa 100 gramas de água destilada, você pode ver aqui que eu estou usando até a tampa externa da garrafa como recipiente, e aí depois nós colocamos essa água dentro da garrafa. Essa é a água na temperatura ambiente que nós temos. Nós precisamos registrar certinho qual é a temperatura ambiente dessa água, e depois nós vamos colocá-la dentro da garrafa térmica. Essa garrafa térmica aqui é um modelo em miniatura, ele é mais portátil, cabe só 250 ml. É muito mais usada para limpeza de criancinha recém-nascida, você mantém a água morna e aí limpa direitinho, né? Troca a fralda. Bom, e o próximo, que também é o último passo para a calibração desse calorímetro, é pesar mais 100 gramas de água destilada e aquecer ela. Eu mesmo costumo pesar essas 100 gramas e depois eu aqueço no micro-ondas, só porque é mais rápido, né? 1 minutinho no micro-ondas e rapidamente você tem uma água bem quente. Aqui, por mais que nós pesamos 100,6 gramas, sempre evapora um pouco e você acaba perdendo bastante da massa inicial.
O ideal é sempre pesar no final para saber exatamente qual que vai ser a massa de água quente que você vai colocar lá dentro do calorímetro. Depois de aquecer e pesar, nós vimos que tínhamos 96,6 gramas, até perdeu bastante. E a temperatura da água quente precisa ser medida também. Aqui, como nós estávamos filmando, perdeu bastante calor, ela já estava em 64 graus. Bom, sem problemas, isso não interfere em nada, o importante mesmo é saber qual é a temperatura dela. Agora então nós vamos adicionar essa água quente na garrafa térmica, que já estava com a água fria. A gente agita um pouquinho para acelerar essa água entrar em equilíbrio térmico e mede a temperatura final. Aqui precisa ter paciência até esperar o termômetro atingir o valor correto. A gente leva em consideração o máximo valor que o termômetro fizer o registro. No nosso caso aqui foi 45,1 graus. Bom, então para fazer essa calibração, e calibrar, em outras palavras, vai nos dizer o quão boa ou o quão eficiente é essa garrafa térmica. Para isso, basta nós lembrarmos, então, que em um sistema isolado, a quantidade de calor cedida é a mesma quantidade de calor recebida. Então, por convenção, nós dizemos que se um sistema libera calor, esse valor vai ser negativo, só mesmo para a gente saber que é uma liberação de calor ao invés de uma absorção de calor. Nessa calibração, está claro que quem cede calor é a água quente e quem vai absorver é a água fria, claro, e o calorímetro também. Porque se ele esquentar, ele também está recebendo calor. Afinal de contas, se você encosta em uma garrafa térmica e sente quente, é porque ela roubou um pouquinho de calor para ela também. Isso é bom para a gente ver também que nada é assim perfeitamente isolado. Bom, e sabendo disso, eu vou te adiantar que a quantidade de calor pode ser calculada por essa equação, em que C, esse C maiúsculo, é a capacidade calorífica de um sistema, e multiplicando então pela variação de temperatura. Essa capacidade calorífica é uma propriedade extensiva, viu? Quanto mais substância você tem, maior o valor dela. Por exemplo, quanto maior a garrafa, maior a capacidade calorífica dela. Mas para colocar isso em termos de uma propriedade intensiva, inerente àquela substância ou material, nós podemos colocar a quantidade de calor em função desse Czinho minúsculo, que é chamado de calor específico. Nesse caso, o calor é a multiplicação da massa pelo calor específico e pela variação de temperatura. Cada substância tem um calor específico. No caso da água pura, o calor específico é de 1 caloria por grama por grau Celsius. Em outras palavras, isso quer dizer que 1 caloria é suficiente para que 1 grama de água consiga elevar 1 grau Celsius. Bom, então com isso a gente constrói essa equação. Calibrar o calorímetro é saber o valor dessa capacidade calorífica dele. Se ele fosse perfeito, ela seria 0, né? Mas nunca é. Só lembrando que o valor da capacidade calorífica é positivo, viu? Não tem sentido físico esse valor ser negativo. E fazendo o cálculo com os nossos valores, a gente vê que esse frasco Dewar tem a capacidade calorífica de 3,1 calorias para cada grau Celsius. Em outras palavras, essa capacidade calorífica diz para a gente também que para cada grau Celsius acima da temperatura ambiente, o calorímetro vai absorver 3,1 calorias. A gente poderia até calcular o calor específico dele. É bem fácil, bastaria a gente pesar ele e a gente teria a massa dele. Mas em geral, é bem mais útil e prático ter o valor da capacidade calorífica de um calorímetro. Bom, feito isso, então nós vamos calcular uma quantidade de calor bem conhecida para quem trabalha com soda cáustica, que é o calor de solubilização dela. Quem trabalha com soda cáustica sabe que se você dissolver ela em água, a solução vai esquentar bastante. Então nós vamos quantificar isso. Para isso, nós já estamos aí pesando 96 gramas de água destilada e depois nós vamos colocar 4 gramas de soda cáustica. Ao todo, nós vamos ter então 100 gramas de solução que tem 0,1 mol de hidróxido de sódio nela. Aqui eu estou considerando que o hidróxido de sódio é 100% puro. Depois disso, é colocado com cuidado o hidróxido de sódio e nós agitamos um pouco e depois registramos a temperatura. Uma dica aqui é que na hora que você vai pesar o hidróxido de sódio, isso precisa ser feito com rapidez, porque se ele ficar muito tempo no recipiente da pesagem, ele começa a puxar água, né? Porque ele é higroscópico, aí ele acaba grudando nas paredes, enfim. Para não ter problema maior, isso precisa ser feito rápido. Bom, e nesse caso aqui, a única fonte de calor foi a dissolução do hidróxido de sódio, que também é uma dissociação. Quem recebe esse calor é a solução formada por água e o próprio hidróxido de sódio, e também o calorímetro absorve o calor gerado. Já que nós medimos a diferença de temperatura, basta calcular então a quantidade de calor gerada. Vale lembrar aqui que nós não temos mais água pura, e sim uma solução.
O calor específico dela não é mais 1 caloria por grama grau Celsius, e nós podemos usar o valor de 0,94 calorias por grama grau Celsius, que é bem mais preciso para essa solução. Olha, nós encontramos 990,41 calorias, isso foi liberado, por isso o valor é negativo. Isso foi liberado só por 4 gramas de hidróxido de sódio que nós colocamos. Para converter quantidade de calor em entalpia, é importante padronizar para uma quantidade de 1 mol. No caso do hidróxido de sódio, 40 gramas é 1 mol. Então, no nosso caso, basta multiplicar por 10 e aqui dá para ver que a nossa entalpia de solução foi de 99.041 calorias por mol. Convertendo para joule e já expressando tudo isso em kJ por mol, isso dá 41,44 kJ por mol e esse foi o valor que a gente encontrou nesse experimento. Se você for ver o valor apresentado nos livros, que é de menos 44,51 kJ por mol, dá para ver que o nosso experimento foi bem interessante. Foi preciso, teve uma variação pequena, então foi bem satisfatório. Mas não vamos parar por aqui não, e vamos explorar um pouquinho mais o hidróxido de sódio. Agora vamos ver qual que é o calor liberado por ele quando ele é neutralizado. Para isso eu já deixei prontinho aqui 2 soluções. A do Becker de vidro é uma solução de ácido clorídrico, tem 0,1 mol de ácido clorídrico em 100 gramas de solução. E também a de hidróxido de sódio, que foi feita da mesma forma que o experimento anterior. São 4 gramas de hidróxido de sódio dissolvidas em 96 gramas de água destilada. Portanto, nós temos um total de 100 gramas de solução. E a parte importante aqui para funcionar direitinho esse experimento é nós usarmos as 2 soluções estando inicialmente na mesma temperatura, em geral a temperatura ambiente. Aqui nós conferimos a temperatura de uma e depois conferimos a temperatura da outra. Eu já vi muita gente fazendo esse experimento errado porque não espera a temperatura dos dois ser igual. E tem que esperar, porque quando você vai preparar uma solução de hidróxido de sódio, naturalmente isso já vai esquentar e você já vai ter diferença de temperatura entre as 2 soluções. Quase toda atividade de laboratório precisa ser feita com muita paciência. Muita gente acha que a ciência é divertida, que ela é rápida, mas na verdade é um processo bem lento, cansativo, complexo. Bom, e aqui basta a gente adicionar uma solução no calorímetro e depois adicionar outra para poder medir a temperatura final. É sempre importante agitar um pouquinho, mas agitar com cuidado, porque a tampa aqui está furada, né? Então é só para agilizar a reação de neutralização que vai acontecer ali dentro. A temperatura final que nós obtivemos aqui foi 34,9 graus. Ou seja, variou 7,1 graus da temperatura inicial. E aqui, fazendo as contas da mesma forma que o cálculo anterior, eu vou usar 0,94 calorias por grama grau Celsius, porque eu também tenho uma solução de concentração 1 mol por litro de cloreto de sódio. Ela tem aproximadamente esse calor específico também. E aqui nós encontramos então o valor de 1.360,8 calorias liberadas por essa reação. Nós multiplicamos por 10 para saber a entalpia da solução, ou seja, quanto é liberado por mol de hidróxido de sódio. E passando isso para kJ por mol, dá para comparar com o valor da literatura também. E você percebe aqui que a nossa determinação ficou até bem próxima do valor tabelado. Agora vamos então preparar uma última reação. Nós vamos adicionar o hidróxido de sódio sólido direto na solução de ácido clorídrico. Em teoria, vai aquecer bem mais, porque nós vamos ter tanto a liberação de calor pela solubilização do hidróxido de sódio, quanto da neutralização dele, porque esses 2 processos vão acontecer ao mesmo tempo. Para fazer isso, nós já vamos aí adicionar 100 gramas de uma solução com 0,1 mol de ácido clorídrico e nós vamos também colocar 96 gramas de água, para ficar bem parecido com o que nós tínhamos feito anteriormente, inclusive a mesma diluição. Claro, nós vamos medir a temperatura inicial. E agora nós precisamos adicionar 4 gramas de hidróxido de sódio. Então depois nós vamos fechar e agitar bem. Olha, aqui tem que agitar bem, porque ela não dissolve tão rápido assim não, viu? Então uma agitação moderada por 1 a 2 minutos é importante. Depois que nós colocamos o termômetro e aguardamos a solução então atingir a temperatura final. Aqui nós registramos 41,3 graus e houve uma diferença então de 12,6 graus. Olhando para a equação que nós estávamos trabalhando aqui,
o hidróxido de sódio dissolveu e foi neutralizado. Isso que gerou calor, que foi por sua vez absorvido pela solução e pelo calorímetro. Nós detectamos então a entalpia aqui de 24.008 calorias para cada mol de hidróxido de sódio. Isso é o mesmo então que dizer que a entalpia de dissolução e neutralização é 100.045 kJ por mol. Esse valor, claro, é um valor negativo, porque é um calor que está sendo liberado. E olha só o fato interessante sobre esse valor. Se nós somarmos as outras duas entalpias determinadas anteriormente, nós vamos ver que a soma delas é praticamente igual ao dessa entalpia aqui. Se a gente somar, por exemplo, você vai ver que os valores anteriores, a soma deles daria menos 98,38 kJ por mol. Então aqui a gente comprova uma lei da termodinâmica muito conhecida chamada Lei de Hess, que nós usamos muito na química, na engenharia química, na química de alimentos e várias áreas correlatas. Então espero que essa determinação tenha sido útil para você. Eu vou ficando por aqui. Gostaria de agradecer ao professor Sérgio Pilling, viu, professor? Muito obrigado pelo seu roteiro de prática. A gente está deixando ele aqui nas nossas referências bibliográficas e todos aqui, se quiserem, podem fazer o download no link que está na descrição do vídeo para poder reproduzir ou tirar algumas dúvidas também. E muito obrigado a todos por assistirem o nosso material.